Amém, irmãos? Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo 2. Enquanto você vai abrindo, tem aí, Paulo? Gustavo deu um joinha para mim, então é porque está certo. Irmãos, eu queria reforçar também esse recado com os irmãos. Quantos irmãos estão abrindo? Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Irmãos, quantos aqui lembram do pastor Clóvis? Vocês lembram dele? Aquele grandão que veio aqui uma vez, que nos abençoou, que a igreja dele nos abençoou com aquela quantidade de panetones. A banda dele já vieram aqui nos abençoar, os jovens dele já vieram aqui também, fizemos uma bagunça santa juntas. E nós fomos convidados a ministrar. Eles vão ter uma vigília que eles fazem acho que se não me engano, uma vez por ano, que ela dura acho que mais de 6 horas. E nós fomos convidados a estar ministrando uma palavra lá, vai ser no sábado. Então eu queria convidar os irmãos que estiverem disponíveis, fica ali na Avenida Itaparque. Depois eu vou mandar isso aqui para os irmãos com o endereço, com o horário certinho. E os irmãos que quiserem ir, eu reforço para os irmãos estarem indo lá. Nós vamos estar ministrando uma palavra, e é uma igreja que eles têm nos abençoado tanto, ali a igreja Sementes, e nós vamos estar ali juntos como corpo, orando junto, buscando junto. Então queria reforçar, os nossos jovens vão estar lá. Eu não sei que hora que eles vão chegar lá. Vocês vão chegar cedo lá ou vocês vão chegar depois? Vocês vão pegar desde o começo. Os nossos jovens no sábado eles vão tudo para lá, para juntar com os jovens deles lá de novo. Então só queria reforçar isso com os irmãos durante a semana. Me lembra, Pedro, põe na mídia para a gente estar mandando para os irmãos, tá bom? Fechou, irmãos? Quantos aqui estavam na semana passada? Dá um glória a Deus. Eu confesso para os irmãos que na semana passada eu fui muito impactado pelo que nós vivemos aqui. Nós tivemos um momento poderoso de Deus, tanto na palavra como no final, naquela adoração, com muita vida de Deus, muito impacto do Espírito sobre as nossas vidas. E o Espírito Santo tem falado tanto conosco, tem falado tanto comigo sobre o mesmo assunto, e nós vamos estar continuando, nós vamos dar continuidade ao que nós ministramos na semana passada. Então nós estamos falando de adoração, sobre ter um novo cântico, sobre ter uma nova experiência, uma nova busca pelas coisas do Senhor. E eu acho que o Gustavo falou isso, eu não lembro quando que ele falou isso. Acho que foi numa sexta-feira, não lembro. Ele falou que eu falei isso. E eu não lembro quando eu falei isso. Mas eu falei que sempre que nós enfrentamos algum tipo de resistência, mostra que nós estamos num caminho correto. Irmãos, hoje, pouco antes de você chegar, isso aqui estava uma correria que você não imagina. Deu problema lá no disjuntor, a luz não acendia, e quando acendia dava uns pipocos. Nós ficamos presos no caminho, não conseguia vir para chegar com a ceia. O irmão do louvor lá, quase que a gente tem que levar ele, tá mais calmo, filho? O irmão quase morre, quase que a gente tem que levar ele na UPA. Acho que a pressão dele estourou o medidor. Eu cheguei, me deu uma dor. Mas irmãos, tudo isso que eu estou te falando, irmãos, foi no intervalo de 10 minutos. Tudo assim, acontecendo. Aí eu falei, filho, calma, você não morre cedo não. Arrumou o quadro, minha dor foi embora, a ceia chegou, e o culto está acontecendo. Então, irmãos, nós vamos continuar avançando como igreja. Hoje, uma chuva bem forte, muitos irmãos não puderam vir por conta que choveu muito forte.
ali perto do shopping de Mauá, estava bem cheio, ali perto da Coop. Não sei se algum irmão passa ali na frente, cedeu uma parte, alguém passou por ali agora, cedeu um amarelinho, está lá, cedeu uma parte da rua. E que o Senhor guarde qualquer pessoa que foi vítima de algo, que sofreu algum acidente, perdeu algum bem. E nós estamos aqui. E nós vamos estar falando um pouco daquilo que nós estivemos falando na semana passada. E por que eu estou falando isso para os irmãos? Pensa como fica, irmãos, o coração e a cabeça do pastor. Porque nós ficamos a semana inteira buscando, clamando, orando pelo culto, pelo momento do culto. Aí falta meia hora para o culto começa a acontecer um monte de coisa. Fala, Jesus, o que está acontecendo? Oramos certo, buscamos certo. Senhor, se tem pecado, mostra, tem pecado, mostra. E aí nós estamos aqui, quando eu vim participar do louvor, o Espírito Santo falou tanto comigo, sobre aquela passagem de Marta e Maria. Jesus foi até a casa de Marta, Maria e Lázaro ali em Betânia. E Marta, Jesus ali, o que Marta estava fazendo? Os irmãos lembram? Trabalhando, lavando louça, fazendo comida, varrendo a casa. Estava trabalhando. E o que Maria estava fazendo, irmãos? Nos pés de Jesus, adorando Jesus, ouvindo o que Jesus estava falando. E aí ela ficou brava. Quem tem 2 filhos aí? 2 filhos ou mais? Você já experimentou dar um chocolate para um e não dar um chocolate para o outro? Você já fez isso? Você já caiu nessa cilada? O que não ganhou fala o quê? Você ama mais ele mesmo. Você gosta mais dele. Mas por que eu gosto mais dele? Porque você deu um chocolate para ele e não me deu. Lá em casa a briga é por causa do celular. Um vê o outro com o celular na mão, em vez de se alegrar, já vai acusando. Fala, me dá, porque o meu irmão está com o celular. Mas filho, o celular está bloqueado. Não, você ama mais ele. Fala, de onde você tirou isso, menino? E aí Marta, quando viu aquilo, ela agiu igual esses irmãos. Não te incomodas? Em vez dela se alegrar, o que ela foi fazer? Não te incomodas que eu esteja fazendo tudo sozinho, enquanto essa folgada está aí sentada nos seus pés sem fazer nada? E aí eu acho que ela esperou que Jesus ia dar razão para ela. E aí Jesus pega e fala para ela, Marta, Marta, seu coração está agitado com tantas outras coisas. Ele falou, Maria escolheu a melhor parte. E a melhor parte não vai ser tirada dela. E aí nós, no meio de tudo isso, o Espírito Santo falando comigo. Falou, por que você está agitado? Você está perdendo a melhor parte. A melhor parte é você vir para os meus pés. E durante essa semana, Deus falou tanto comigo, porque nós lemos semana passada Apocalipse capítulo 5, onde a Bíblia fala que o Senhor que estava sentado no trono estava com um livro selado com 7 selos. Quantos aqui lembram disso? E aí um anjo forte veio e gritou, só quem é digno pode abrir esse livro. Quantos dignos tinha no céu, irmão? Vocês lembram? Nenhum. Quantos dignos tinham na terra para abrir o livro? E embaixo da terra? Menos ainda. Às vezes nós achamos que as coisas na igreja vai acontecer por nossa causa. Nós ainda somos bobinhos nesse ponto. Nós achamos que as coisas vão acontecer porque nós somos bons ou porque nós somos legais. Não, irmãos, só tem um que é digno. Não tinha ninguém digno no céu, nem na terra, nem embaixo da terra. Até que ele olhou de novo e ele viu um cordeiro do lado do trono. E aí veio um dos anciãos e falou, por que você está chorando, João? A raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, ele é digno para abrir.
tudo isso aqui, irmão, só acontece por causa de Jesus. Nós podemos ter a melhor banda, pode vir a melhor banda aqui, pode vir o melhor pregador aqui, e as coisas vão continuar dependendo de Jesus. Nós temos uma melhor parte, e a melhor parte, eu garanto para você, não é trabalhar. A melhor parte é estar nos pés de Jesus. E a melhor parte não é tirada. A melhor parte nunca é roubada. Você já teve que dividir um doce gostoso com alguém? Você já teve que dividir um golinho de Yakult com alguém? Um pedacinho de bis? É tão pequenininho, é tão prazeroso comer aquilo, tomar um Yakult, aí você tem que dividir. Mas a Bíblia fala que a melhor parte, ela nunca vai ser tirada de nós. E a melhor parte é estar aos pés de Jesus. Então, você quer um lugar bom para você estar nessa noite? Olha para a pessoa do seu lado e fala: meu irmão, vai para os pés de Jesus. Fala, quieta esse coração aí. Alguns estão preocupados, outros estão com medo, a conta vai vencer, meu irmão. Para agora e vai para os pés de Jesus. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1 diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Tem perseverado e suportado o sofrimento de toda a espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do teu lugar. Até aí. Ano passado, mais ou menos nessa época do ano, nós tivemos uma campanha lançando fundamentos, onde nós ministramos sobre as 7 igrejas de Apocalipse. E eu aprendi muito. Deus falou muito comigo até hoje. Eu medito naquelas 7 ministrações que nós tivemos. E hoje, e durante essa semana, ainda meditando sobre domingo passado, sobre o que nós vivemos, sobre o que Deus falou conosco, esse texto, ele ganhou uma força em mim, junto com Marcos capítulo 1, que nós vamos ler daqui a pouco, porque a igreja em Éfeso, e eu vejo como Deus é perfeito, porque a introdução que eu dei para os irmãos agora há pouco, ela vai muito de encaixe com o que nós vamos falar sobre a igreja de Éfeso. Quando nós lemos a igreja de Éfeso, irmãos, até o versículo 3, ela aparentemente é uma igreja perfeita. Quando nós lemos os adjetivos que o próprio Cristo colocou sobre aquela igreja, nós vamos lendo ela. A Bíblia fala, por exemplo, que a igreja de Éfeso, eles tinham um trabalho árduo. Repete comigo, trabalho árduo. Irmãos, trabalho árduo não é qualquer trabalho. Uma pessoa que trabalha em frente ao computador trabalha bastante, sim ou não? É estressante. Mas um irmão, uma pessoa que está lá na roça, 40 graus, cortando cana, aquela pessoa está no trabalho árduo, está no trabalho pesado. Então a igreja de Éfeso, o primeiro adjetivo que Jesus dá para ela, é uma igreja que trabalhava. Era uma igreja que era ativa, e não era qualquer trabalho, era um trabalho árduo. Eles evangelizavam, eles faziam campanha, eles buscavam, eles eram agressivos, eles tinham um trabalho árduo, eles trabalhavam muito. Quem aqui já trabalhou até ficar exausto? Você chegou em casa, tomou um banho, quando você encostou no sofá, já era 5 horas da manhã.
Já aconteceu isso com você? Você trabalhou arduamente, você trabalhou pesado, cansado. Aí Jesus continua falando sobre aquela igreja. Eles tinham um trabalho árduo e eles tinham perseverança. Repete comigo, perseverança. O que é perseverança? Não desistir com facilidade. Então aqueles irmãos, eles estavam avançando. E vinha a crise e eles continuavam avançando. Vinha a tempestade e eles continuavam construindo. Vinha o dia mau e eles continuavam assentando o bloco. Eles continuavam trabalhando. E nesse tempo aqui, Jesus elogia isso também, nós vamos ver daqui a pouco, eles eram perseguidos, de uma forma literal. Eles pegavam os irmãos daquelas igrejas e jogavam em lugares para os leões comerem. Eles eram feitos espetáculo. A Bíblia fala que eles eram feitos no livro de Hebreus, capítulo 11, se não me engano. Falam que eles eram um espetáculo para aquelas nações. Então os imperadores pegavam os cristãos e levavam. O Coliseu, por exemplo, um dos propósitos do Coliseu era matar cristão. Era soltar eles lá para os leões irem comer e o povo assistir e bater palma. E essa igreja, no meio de tudo isso, eles perseveravam. Eles não desistiam. Então, você pega uma igreja que você fala, o pastor fala, lá na igreja tem trabalho árduo. Lá na igreja ninguém desvia. Na igreja todo mundo persevera. E aí Jesus acrescenta algo a mais. E que não podes tolerar pessoas más. Eles não toleravam pessoas más. Quando eles viam que tinham pessoas más intencionadas, sabe o que eles faziam? Eles chamavam, falavam, vamos conversar. A Bíblia fala que eles pegavam aqueles que se diziam apóstolos e colocavam eles à prova. Falavam, vocês são apóstolos mesmo? Vem cá, vem cá. Colocava eles na frente da igreja e começava a perguntar, começava a espremer, começava a olhar o caráter daqueles homens, começavam a marcar em cima, e a Bíblia fala que eles descobriam que aqueles homens eram impostores. Então eles não toleravam pessoas más, eles não toleravam pessoas com mau caráter, eles chegavam junto, eles tratavam, havia uma retidão, havia um caráter de Cristo sobre eles. Então eles tinham, até agora, repete comigo, trabalho árduo, perseverança, não negociavam com pessoas más. Eles não negociavam, eles não toleravam. O que você não tolera é aquilo que você não aceita. Você não aceita, você corta. E aí continua no versículo 3, tem perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome. E não te deixaste desfalecer. Então eles eram perseguidos, eles eram mortos, eles eram apedrejados, eles eram açoitados. E Jesus fala, e não te deixaste desfalecer. O que é isso? Vocês não cansavam, vocês não paravam, vocês continuam. Aquilo era combustível para eles, irmãos. Aí você coloca tudo isso, então o que falta para essa igreja? Os irmãos trabalham, os irmãos perseveram, os irmãos não toleram pessoas más. A igreja é perseguida e os irmãos não desfalecem. Quanto mais perseguidos eles eram, mais eles cresciam, mais eles avançavam. Então você olha e fala, essa igreja é a igreja perfeita. É a igreja que qualquer pastor quer pastorear. Mas Jesus reprova eles em algo. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste, repete comigo, abandonaste o teu primeiro amor. Jesus tem uma denúncia contra aquela igreja. Fala, vocês fazem tudo isso, mas eu tenho algo contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. Jesus colocou na balança tudo que eles estavam fazendo com o que estava faltando para eles. E Jesus considerou o que estava faltando mais importante do que o que eles estavam fazendo. Eles abandonaram o primeiro amor.
Eles trocaram o primeiro amor pelo trabalho. Eles trocaram a presença pelas estratégias. Eles trocaram a presença por aquilo que era natural. Era uma igreja sólida, mas era uma igreja que não tinha mais o primeiro amor. Eles não queimavam mais por Jesus. O que eu quero falar para os irmãos? Que é possível nós perseverarmos, é possível nós sermos sérios, nós não tolerarmos pessoas más, é possível nós sermos perseverantes, é possível. E nós estarmos edificando sem o primeiro amor. E eu acho que isso é um engano, porque quando nós trabalhamos e vemos que os muros estão crescendo, isso pode nos enganar. O primeiro amor é aquilo, irmãos, que faz o nosso coração queimar. O primeiro amor é o que faz nosso coração bater mais forte. O primeiro amor é aquilo que Davi fala: mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 lá fora. É aquele versículo, aquele salmo que fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para muitas pessoas, quando descobre que é domingo, ele desespera. Jesus, tem que ir para o culto. Bem agora, logo agora, na melhor parte do jogo, agora que eu estou tão cansado. Mas a Bíblia fala que um dia o salmista falou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ir à casa do Senhor, ir até a presença do Senhor, tem que nos dar alegria. O nosso coração tem que bater mais forte. Isso é primeiro amor. Quando nós vivemos no primeiro amor, nós já falamos isso aqui, irmãos. O primeiro amor não é que é automático. O primeiro amor, você entra de cabeça nas coisas. O primeiro amor, você fica cego por aquilo, num bom sentido da palavra cego. Você enxerga aquilo: Jesus, como eu amo o Senhor. Aí você começa a vir para a igreja. Você era um mentiroso, nem você acreditava em você, mas Jesus acreditou em você. Aí Jesus restaura a sua vida, você para de mentir, aí você começa a se apaixonar, porque a Bíblia fala que a quem muito foi perdoado, muito ama. E aí quanto mais eu descubro que eu sou pecador, mas que Ele me ama e que Ele vai me restaurando, mais eu vou entrando de cabeça. Mas eu vou entrando de cabeça, é o primeiro amor. Você ouve o nome de Jesus, dá até aquela tremenda: Jesus, meu Deus do céu, como eu sou apaixonado por Jesus. Era aquele momento, irmãos, que você está na igreja, você está ouvindo todos os recados que o pastor está dando, você nem sabe o que é, mas você vem participar. Fala: na igreja vai ter Jesus. Então eu vou. Já falei para os irmãos, já me enfiei em cada uma. Fui participar de coisa, era coisa de casais. Falei: o que eu estou fazendo aqui? Falaram que ia ter um negócio na igreja. Eu vim. Nem sabia o que era. Eu lembro que tinha vez, o Paulo pegou também, nós tivemos alguns dias assim, no sábado, uma chuva, irmãos. Aí a gente saía daqui de Zaira, ia até o Vila Vitória. No meio da chuva, pegando aquela tempestade naquele viaduto. Aí chegava no culto tudo ensopado, tudo molhado, pingando. E nós éramos ousados, nós sentávamos ainda na primeira fileira. E eu lembro que tinham alguns outros meninos que tiravam sarro. Vocês são doidos, o que as meninas vão achar de vocês? Tudo molhado, estão parecendo uns... Eu falei: meu irmão, você acha que eu estou... Você acha mesmo que eu saí do Zaira, peguei essa chuvarada toda, para vir saber o que uma menina vai falar de mim? Meu amigo, eu estou aqui porque eu amo Jesus, e se estivesse nevando eu ia estar, se estivesse chovendo canivete eu ia estar, porque era a paixão. O primeiro amor te leva a ter novos cânticos, como nós cantamos na semana passada. O primeiro amor te leva a ter novas experiências. O problema é que muitas vezes nós paramos de viver o primeiro amor, porque nós começamos a crescer, e nós achamos que o nosso crescimento, ele está sendo suficiente. Mas irmãos, nós tivemos um estudo aqui na sexta-feira, e nós comentamos um texto que nós pregamos ele 2 semanas seguidas, em Efésios capítulo 4, que nós precisamos chegar
na plenitude da estatura de Cristo. Chegar onde Cristo chegou. Eu não sei vocês, eu ainda não cheguei, mas eu estou no processo. Quem mais está no processo? Estou no processo, e quero estar no processo, porque Jesus é o nosso alvo. Mas nós precisamos, irmãos, queimar por Jesus, nós precisamos ser apaixonados por Ele, nós precisamos voltar para o primeiro amor, porque o primeiro amor não é um lugar para ser abandonado, o primeiro amor é um lugar para ser vivido dia após dia, semana após semana. E a Bíblia fala que aquela igreja abandonou o primeiro amor, eles saíram do primeiro amor. Jesus nunca vai nos tirar do primeiro amor. Nós mesmos nos afastamos. Mas em nome de Jesus, que nós possamos ser uma igreja apaixonada por Jesus, uma igreja fervorosa, uma igreja que queima por Ele. Os irmãos percebem? Nós como homens, seres humanos, nós temos uma facilidade de nos acostumar com as coisas. Você já parou para pensar nisso? Alguns irmãos mantêm isso, outros não. E eu acho que isso é um erro. Mas, por exemplo, quem aqui é casado? Dá um glória a Deus. Você lembra como era quando você conheceu ela, quando você conheceu ele? Você fazia de tudo. Esse dia eu estava falando com a Bianca. Irmãos, como eu torcia para o farol ficar vermelho. Só para ficar mais tempo junto, só para ficar jogando conversa fora. E quando você se relacionava lá, no começo era assim, você arrumava pretexto para estar junto, para ligar, para estar ali. Aí casa, o tempo vai passando, irmãos, para de dar flor, para de elogiar, para de fazer carinho. Por quê? Porque acostumou. Mas deixa eu falar algo. Nós devemos ser maus acostumados mesmo, nós não devemos nos contentar com migalhas do nosso marido, da nossa esposa, nós não devemos nos contentar, tem que ser lá, ó, primeiro amor, abrir a porta do carro. Essa semana já é um desafio para nós, maridos, compra uma flor, manda para sua esposa, deixa uma carta, antes de trabalhar. Se você puder, ainda deixa uma carta com um dinheirinho, um cartão. Se você não tem, deixa só a carta, não tem problema. Esposa, quando seu marido chegar, primeiro amor, fala, eu vou pôr a roupa que ele gosta, vou me preparar para ele, vou fazer a comida que ele gosta. Nós não podemos nos acostumar com as coisas, irmãos. Nós devemos, o primeiro amor é uma prática a ser vivida. Porque se nós tratamos as pessoas que nós convivemos desse jeito, imagine como que nós fazemos com Deus sem perceber. Nós achamos às vezes que ir lá 2 minutinhos, Jesus, obrigado por esse dia, aleluia, amém. Já falei com Deus. Nós nos acostumamos. Só que o primeiro amor é um lugar que nós não devemos nos acostumar, é um lugar de novos cânticos, de novas experiências. E no nosso relacionamento com Deus tem que ser assim, no nosso casamento tem que ser assim, no nosso relacionamento com o nosso pai, com a nossa mãe tem que ser assim. O nosso relacionamento com pessoas próximas precisa ser desse jeito. Nós não devemos nos acostumar, porque é um erro nos acostumarmos a viver fora do primeiro amor. É um erro, irmãos. Porque nós achamos que nós estamos trabalhando. Só estou dando um exemplo, tá? Vou me usar como exemplo. Eu prego aqui quase todo domingo, mas eu não posso cair no engano de achar que só porque eu prego, que eu estou vivendo o primeiro amor. Não, mas eu prego, eles também trabalhavam. Eu não posso achar, eu ajudo ali na igreja em tal área, irmãos, isso é uma bênção. Mas eu garanto para você, que se nós servirmos dentro do primeiro amor, vai ser melhor. Se nós fizermos dentro do primeiro amor, vai ser melhor. Comece a fazer isso com Deus.
Volta para o começo, porque foi isso que Jesus falou para aquela igreja. Ele falou: olha, recorda-te, versículo 5. Recorda-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te. Olha o que Jesus fala para essa igreja. Ele fala: lembra onde você parou. Nós sabemos onde nós paramos, irmãos. Eu lembro de uma situação na minha vida, quando eu me converti. Estava lembrando disso essa semana que eu vim aqui orar de manhã. E eu lembro de uma situação que aconteceu comigo. Eu me converti depois de um tempo, eu tinha algumas práticas que nem era pecado, não era pecado. Mas eu lembro que, num domingo, no meio do louvor, eu estava lá, estava com a mão levantada, com o olho fechado, e eu estava pensando, não vejo a hora de chegar em casa para fazer tal coisa. E aí na hora o Espírito Santo falou comigo, falou: seu coração não está aqui, isso está te atrapalhando, você precisa me entregar. Eu falei: é verdade. Aí eu entreguei, o Espírito Santo falou: não é mais para você fazer isso aqui. Eu falei: tá bom. E aí, irmãos, pouco tempo depois, alguns poucos anos depois, falei: eu acho que eu já caminhei bastante, então posso fazer aquilo lá, não era pecado, então posso fazer aquilo lá de novo. Na hora que eu fui fazer, o Espírito Santo falou: eu já falei que não é para você fazer isso. Aí eu relutei, mas entreguei de novo. E aí depois de um tempão, aí passou muito tempo, falei: meu, já estou casado, já tenho filho, acho que eu já posso lidar com isso daqui. E o Espírito Santo falou de novo: eu já falei para você que não é para você fazer isso. E aí eu fui fazer. Bastante. E aí eu fui e fiz. Não é pecado, tá, irmãos? Podem ficar em paz. É que vocês ficam tudo curiosos, o que será que é? Mas não é pecado. Não era pecado, mas aquilo me levava a me afastar do Senhor. Então, se tornava. E aí, eu fui fazendo. Aí eu vi que eu estava esfriando. E o Espírito Santo falou: até quando? Até quando? Eu falei: eu já sei onde eu caí, então eu preciso voltar. Nós sabemos onde nós caímos. Quando a Bíblia fala: lembra-te, quando foi que começou a esfriar? Quando foi que começou a perder o valor? Quando foi, irmãos, que o tempo de oração que você tinha tanto com Deus começou a perder o valor? Foi quando eu comecei a maratonar a série. Identifica aí, se para. Mas assistir série não é pecado, eu gosto. Mas se isso começa a roubar o meu tempo de qualidade com Deus e com os outros seres humanos que estão ao meu redor, se torna. Se eu paro de me relacionar com as pessoas que estão do meu lado para viver uma vida paralela, se torna um pecado. Nós não podemos mais nos conformar com isso, por isso que Jesus fala: lembra onde você caiu e se arrepende. Volta do começo. Para aí e volta. Lembra no seu relacionamento com seu marido, com sua esposa, onde foi que começou o negócio a esfriar? Foi depois de tal coisa, então volta para lá. Você está falando que eu vou ter que reviver aquele momento se for para trazer cura? Sim. Mas ela não vai querer conversar. Irmão, se tem uma coisa que sua esposa vai querer fazer com você, é conversar com você. Ela vai querer conversar com você. Fala: nós começamos a falhar nesse momento. Mas onde foi que começou esse rombo financeiro, esse buraco negro nas nossas finanças? Volta do começo e vê onde que errou. Foi no cartão de crédito? Cancela. Mas eu vou cancelar meu cartão? Então continua pagando. Se está bom desse jeito, então continua vivendo. Foi quando eu comecei a emprestar dinheiro para o meu cunhado. Para de emprestar dinheiro para o seu cunhado. Mas vai pegar mal, que pegue mal.
você casou com a sua esposa, você casou com seu marido, agora a sua vida são eles. Lembra de onde você caiu e se arrependa, conserte. Mesmo que você vai precisar cavar bastante. E eu garanto para você que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Porque quando nós decidimos falar, Senhor, me cura, me restaura, não dá mais. Eu não quero mais ficar só trabalhando como Marta. Eu quero tua presença, eu quero ouvir tua voz. A melhor parte nunca é tirada. Você vai colher frutos. O começo vai ser difícil. O começo vai ser difícil. Mas depois vai consertando. Vai consertando. Vai consertando. Vai consertando. Só não conserta se eu sentar e esperar arrumar sozinho. Quebra o seu carro, para na frente dele e fica olhando para ele. Ele vai arrumar? Queimou a lâmpada da minha casa. Senta no sofá e fica olhando para ela, para ver se ela vai voltar a acender. Está faltando o primeiro amor com Deus. Enquanto nós ficarmos sentados olhando para o alto, Ele não vai fazer nada. Lembra e volta. Fala, Senhor, foi nisso daqui. Eu quero voltar. Eu quero voltar a queimar. Eu quero voltar a arder. Eu quero voltar a pegar fogo. Sabe por quê? Porque quando eu largo o primeiro amor, eu não mexo só com a minha vida. Mas eu também mexo com a vida das pessoas que estão ao meu redor. Em Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1, versículo 1, nós já estamos encerrando. Marcos 1, 1, diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, repete comigo, o Filho de Deus. Eu amo tanto esse começo de Marcos, irmãos, porque Marcos ele fala a revelação das nossas vidas, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quando nós entendemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, a nossa vida é transformada. A nossa vida ela é mudada. Há uma revolução agora em nós, de dentro para fora, dá um comichão. Aquilo que não te incomodava mais, aquele pecado que não te incomodava, agora incomoda, porque agora você sabe que Jesus é o Filho de Deus. E o que tem a ver eu saber que Jesus é o Filho de Deus? Se você entendeu que Jesus é o Filho de Deus, você entendeu que Ele precisou morrer naquela cruz, para pagar o preço pelo meu e pelo seu pecado. Você entendeu que Ele ressuscitou depois do terceiro dia e hoje está sentado à destra do Pai. Você entendeu que hoje o Espírito Santo, Ele habita em nós, Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Você entendeu que hoje você é um filho de Deus e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Você entendeu que o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Quando você entende que Jesus é o Filho de Deus, você sabe que as coisas vão se alinhar, porque Jesus, sendo o Filho de Deus, é a esperança das nossas vidas, é aquele clarão no meio da escuridão. Você quer saber, irmãos, uma revelação importante? Não é o que significa as 6 asas do serafim do livro de Ezequiel. A revelação mais importante que você pode ter é: Jesus é o Filho de Deus, e porque Ele é o Filho de Deus, eu posso crer no amanhã, eu posso crer que eu sou amado, eu posso crer que eu sou perdoado, eu posso crer que eu posso voltar do começo, me arrepender, e o primeiro amor vai ser derramado sobre a minha vida. Quando eu entendo que Jesus é o Filho de Deus, eu me encaixo no propósito do Senhor sobre mim. Por isso que Marcos começa falando a revelação mais importante: Jesus é o Filho de Deus. Cristo em vós é a esperança da glória. E aí nós podemos ficar falando tantos versículos, que apontam para Jesus. E por que eu estou falando isso? Vocês lembram lá semana passada, Apocalipse capítulo 5,
quando o Cordeiro se manifestou, quando o Cordeiro foi revelado, os 24 anciãos, eles se prostraram, junto com os 24 seres viventes, e eles começaram a adorar. E enquanto eles estavam adorando, a Bíblia fala o que, irmãos? Que os anjos vieram e começaram a declarar um novo cântico, que Ele é digno, que Ele é poderoso, que Ele é maravilhoso, que Ele é santo. Quando o Cordeiro, quando nós entendemos que Jesus é o centro, quando nós tivermos plena revelação disso, e viver o primeiro amor, nós vamos avançar, nós vamos romper, vai ter vida, vai ter glória. Acredite em mim, o problema das igrejas hoje não é o louvor, não é o louvor que é ruim, não é o pastor que ministra mal, mas o grande problema das igrejas hoje é que as pessoas estão se acostumando a viver fora do primeiro amor. E quando eu viro fora do primeiro amor, tudo é performance. Essa luz está torta, pior que está torta mesmo, agora vocês vão ficar olhando para ela. Tudo vai virar performance. O pastor não pregou tão bem hoje, o som estava ruim. Claudinho errou na bateria, eu nem sei se ele errou, tá, irmãos? Errou, Claudinho? Ele falou que errou. Como eu não entendo, passa batido. Às vezes nós estamos ministrando aqui, sai uma palavra errada, era a palavra no plural, esqueci do S. O pastor esqueceu do S na palavra. O pastor foi falar planta, falou planta. E aí não recebe toda a mensagem, porque o pastor falou planta. Quando eu estou fora do primeiro amor, tudo é performance. E performance frustra o homem. Você quer ver alcançar? Você quer ver? Agora são 7h30. Está tendo um jogo de futebol hoje lá no Morumbi, nessa chuva. Pensa os coitados que estão lá. Se o time não ganhar e jogar mal, eles vão sair de lá como, irmãos? Bravo. Espumando. Sabe por quê? Porque eles estão lá pela performance. Eles estão lá para ver o resultado. Nós estamos aqui para ver Cristo. E se nós estivermos fora do primeiro amor, nós vamos valorizar a performance. E nós não fomos chamados para valorizar a performance, nós fomos chamados para dizer que Ele é poderoso, que Ele é maravilhoso, que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é puro. Quando nós valorizamos o primeiro amor, irmãos, nós não vamos nos importar com nada que acontece no nosso exterior, porque nós não estamos pela performance, nós estamos pela presença. Jesus é o Filho de Deus. E se nós continuarmos lendo o texto, para ganhar tempo eu vou resumir para os irmãos, mas a Bíblia fala que Isaías profetizou em Isaías 40. Eis que eu envio o meu mensageiro adiante de ti, a fim de preparar o teu caminho, voz do que clama no deserto, preparar o caminho do Senhor, tornai as suas veredas. E foi assim que chegou João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Então, fala que Jesus é o Filho de Deus. Depois que a Bíblia fala que Jesus é o Filho de Deus, vem uma profecia de Isaías 40 falando a respeito de João Batista, que João Batista seria uma voz que clamaria no deserto, ou seja, seria alguém que anunciaria Jesus. E João Batista surgiu cumprindo essa profecia. Presta atenção, quando nós cumprimos a palavra do Senhor que está sobre as nossas vidas, presta atenção nisso, vai sair da performance. E por que eu estou falando isso? A mensagem do João Batista, a Bíblia fala que ele pregava um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Quando você vai ver uma das pregações de João Batista, como que ele falava para as pessoas? Raça de víboras, vocês precisam se arrepender. Se você ir ouvir uma ministração no meio do deserto, não era aqui tudo bonitinho, no meio do deserto, aí você vai ver que tem um camarada pregando lá, você fala, eu vou lá, esse profeta vai falar algo de Deus para mim.
Aí chega o irmão Adelso, todo feliz, para João Batista. E aí, profeta, o que o senhor tem para falar para mim? Se arrepende, sua víbora. Irmão, se um cara prega isso para alguém hoje, ele é deposto. Se cai na rede social, isso não é pastor, tem que falar do amor de Cristo. Mas o cara está amando tanto, que ele está falando que você precisa se arrepender, senão você vai para o inferno. E aí ele continua, olha o versículo 5, vinham encontrar-se com ele pessoas de toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. As pessoas viam até ele, multidões iam até ele. Por quê? Porque ele estava encaixado na palavra. Não era performático, não era uma performance, era uma mensagem carregada de vida, carregada de primeiro amor. E olha que interessante, olha a roupa do camarada. Se João Batista tivesse vivo hoje, ele não pregaria em 90% das igrejas do Brasil. Olha como ele era estiloso. João vestia roupas tecidas com pelos de camelo. Usava ao redor da cintura um cinto de couro. Pensa como que era a aparência desse cara, e que se alimentava de mel silvestre e gafanhoto. Se João Batista aparecesse na metade das igrejas hoje, não iam nem deixar ele entrar. Você está maluco, vai tomar um banho, cara. Olha a sua roupa, está vestido com pele de camelo. Mas o segredo da mensagem de João não estava nele. Estava em quem estava ministrando através da vida dele. Não era performance. Não era performance. As pessoas não viam performance. As pessoas iam pela vida de Deus que emanava das palavras de João. E por que que isso acontecia? Para nós encerrarmos. E esta era a pregação de João. Olha a ministração dele. Depois de mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno sequer de curvar-me para desamarrar as correias das suas sandálias. Eu vos batizei com água, ele, entretanto, vos batizará com o Espírito Santo. A mensagem de João, ele fala, não tem nada a ver comigo. João fala, não tem nada a ver comigo, porque depois de mim, está vindo aquele que eu não sou digno nem de me curvar para desamarrar as sandálias dele. Qual que era o foco da pregação de João? Jesus. Quando o Cordeiro é o centro, a vida é derramada. Quando o Cordeiro é o centro, a performance é jogada pelo ralo. Sabe, irmãos, que nós possamos fazer parte de uma geração espiritual, de uma geração que olha para o Cordeiro, de uma geração que não se importa com que roupa o profeta está vestido, mas uma geração que valoriza o primeiro amor de Cristo sobre as nossas vidas. E aí depois nós vamos ver que Jesus veio. Depois, se você continuar lendo, pode ficar de pé um minutinho, depois nós vamos sentar de novo para cear. Mas depois, quando nós continuando lendo o capítulo 1 de João, a Bíblia fala que Jesus veio, foi até João, foi batizado. Aí vem toda aquela mensagem por trás, que veio uma pomba e o Espírito do Senhor repousou sobre ele. Vem uma voz falando, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E aí Jesus, cheio do Espírito, foi levado até o deserto. Isso está na sequência. E ele foi tentado durante 40 dias por Satanás, e ele venceu. E a Bíblia fala que, cheio do Espírito Santo, ele saiu daquela experiência, e ele começou a fazer discípulos. E quando nós vemos Jesus fazer discípulos, isso me chama muita atenção. Porque no livro de Marcos, a Bíblia fala que ele vai até André e Simão e fala, me sigam. E a Bíblia fala que eles instantaneamente largaram o que eles estavam fazendo e começaram a seguir Jesus. Aí depois Jesus vai até um barco de um homem chamado Zebedeu, onde tinham dois irmãos, os Bonerges, os filhos do trovão, Tiago e João.
E aí Jesus olha para aqueles dois homens e fala: me sigam. E a Bíblia fala que eles abandonaram tudo para seguir Jesus. Presta atenção, Tiago e João eram filhos de um empresário. Vamos colocar empresário. Zebedeu era dono de um barco de pesca. Eles iam herdar aquele comércio. Eles iam herdar aquilo para eles. E aí vem um homem chamado Jesus e fala, simplesmente fala: me sigam. E eles, na mesma hora, olharam para o pai dele e falou: tchau, obrigado por tudo, nós amamos o Senhor, mas nós precisamos seguir Ele. E eles começaram a seguir Jesus, e eles morreram por Jesus. Depois, se você for ler a morte deles, com exceção de João, todos eles tiveram uma morte trágica. Um foi esfolado vivo no Egito, se não me engano Tomé. Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Os outros todos foram crucificados, sofreram, apanharam, foram apedrejados, jogados aos leões. E aí eu pergunto para os irmãos, o que aqueles homens viram em Jesus, que a partir do momento que Jesus falou, me segue, eles pararam o que eles estavam fazendo e seguiram Jesus? O que eles viram, irmãos? Feche seus olhos. Eu quero melhorar a pergunta. O que você viu? O que você viu, irmãos? Faz uma viagem agora. Volta para o dia que você se converteu. Por que você começou a seguir Jesus? Talvez muitos de vocês estavam num aperto tão grande. Muitos de vocês estavam para se matar, não aguentava mais. Aí uma luz brilhou. Alguém veio e falou de um tal de Jesus para você, e aquilo queimou tanto o teu coração, e você desistiu de fazer aquilo que você ia fazer. Outros, o filho. Tem um pastor amigo meu que a filha dele, bebê, estava para morrer com uma doença rara, e esse homem estava desesperado, até que um dia um homem de Deus bateu na porta dele e falou de um tal de Jesus, e a filha daquele pastor foi curada, e ele se converteu, e hoje ele é uma bênção para a nossa cidade. O que ele viu? O que você viu? Você consegue falar para Jesus? Fala para Ele agora o que você viu nele. O que você viu? Fala, oh Jesus, aquele dia. Alguns dos irmãos estavam numa depressão tão profunda, uma tristeza, uma angústia. Mas Jesus veio até você. Talvez nós olhamos os discípulos e falamos, nossa, eles viram Jesus e Jesus só falou para eles seguirem. Com você foi a mesma coisa, meu irmão. Talvez só demorou um pouco mais.